Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o nosso assunto de hoje é mais uma vez a interminável treta entre Estados Unidos e China. Se você ouviu o nosso último bate-papo gravado na semana passada, você deve se lembrar que eu comentei rapidamente que o Congresso norte-americano passou uma lei que estava na mesa do presidente Donald Trump para aprovação ou para o veto, que previa a possibilidade de punição à liderança de Hong Kong, que é importante lembrar, a liderança de Hong Kong é uma liderança pró-China, relacionada à repressão que o governo de Hong Kong vem promovendo diante dos protestos. O meu comentário naquela ocasião foi que, como era de se esperar, o governo chinês vinha colocando uma pressão bastante grande sobre os Estados Unidos para que o presidente Donald Trump vetasse a lei. Pois não foi o que aconteceu. O presidente Donald Trump aprovou a lei, o que, levando em consideração o sistema de freios e contrapesos do sistema político americano, fazia todo sentido. Apenas para termos uma ideia do apoio bipartidário a essa lei, no Congresso dos Estados Unidos, apenas um parlamentar foi contra essa aprovação da lei e no Senado ela foi aprovada por unanimidade. Todos os senadores aprovaram essa lei, o que significa que se eventualmente o presidente Donald Trump cedesse à pressão da China e vetasse a lei, ela fatalmente voltaria para o Congresso e para o Senado e por 2/3 de cada uma das casas o Legislativo conseguiria derrubar o veto, de modo que ela entraria em vigor automaticamente, já no início do mês de dezembro. E se a vida te dá limões, faça uma limonada. Essa é a lógica que Donald Trump utilizou exatamente para essa questão. Uma vez que vetar a lei não era exatamente uma opção, o que poderia inclusive desmoralizar o seu governo diante do legislativo, o que ele fez foi utilizar a aprovação dessa lei para aumentar ainda mais a pressão sobre a China. Se levarmos em consideração o enorme apoio bipartidário a essa guerra comercial com a China e também o apoio aos manifestantes em Hong Kong, perceberemos que a pressão sobre a China é um dos elementos centrais para a política externa de Donald Trump e a assinatura de algum tipo de acordo com a China que leve a algum tipo de concessão por parte dos chineses pode ser o grande trunfo que Donald Trump busca ao longo desse seu primeiro mandato na sua política externa. Se em outros cenários, como na negociação com a Coreia do Norte, nas pressões com a Venezuela ou ainda na pressão sobre o Irã, o governo de Donald Trump não obteve grandes resultados, pode ser que nesse elemento, na guerra comercial com a China, ele finalmente consiga sua carta dourada em temas de política externa. E a vinculação entre comércio e as manifestações em Hong Kong veio exatamente por meio de uma declaração de Donald Trump que afirmou que a repressão violenta contra os manifestantes teria um impacto extremamente negativo nas negociações comerciais. Na prática, a partir da aprovação dessa lei, está nas mãos do Congresso norte-americano dizer se Hong Kong continuará sendo um centro financeiro internacional e um hub comercial mundial ou não. Afinal de contas, a partir de agora, o Congresso norte-americano deve aprovar, ao menos anualmente, se Hong Kong mantém a sua autonomia, da maneira como foi prometido pela China, no momento em que Hong Kong deixou de ser um território britânico e passou a ser um território chinês no ano de 1997. Caso a resposta do Congresso americano seja negativa, ou seja, se Hong Kong tiver deixado de ter a sua autonomia garantida, os Estados Unidos podem retirar de Hong Kong uma série de vantagens comerciais e financeiras, o que traria como impacto uma dificuldade maior de Hong Kong de se manter como um centro financeiro internacional. E as leis aprovadas pelo Congresso americano não param por aí. Existe a possibilidade também de os Estados Unidos oferecerem punições contra o governo de Hong Kong, mais uma vez, o governo de Hong Kong é pró-China, ou contra a própria China, caso haja violações de direitos humanos contra os manifestantes em Hong Kong. E também não para por aí. Os Estados Unidos também baniram a exportação para Hong Kong de munições não letais, munições que são utilizadas contra os manifestantes, como spray de pimenta e bala de borracha.
Se já causava um desconforto enorme à China que os Estados Unidos tivessem uma relação bastante próxima a Taiwan, aliás, eu gravei uma coluna um tempo atrás sobre isso, a partir de agora, os Estados Unidos também estão oficialmente envolvidos com a questão de Hong Kong, o que aumenta significativamente as áreas de atrito entre as duas maiores economias do mundo. Se você gostou dessa coluna e gostaria de ouvir outras mais ou menos no mesmo estilo, você pode nos ajudar a manter o nosso projeto de pé, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br e oferecer por lá, na aba Apoie o Petit, a contribuição que você quiser. Quem fala aqui é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.